Oi, aqui é o cachorrão do Multiverso Vintage. E aí, pessoal, aí eu vim te mostrar agora os discos como eu fiz o anterior, eu falei que ia mostrar um dos discos. Se eu for mostrar todos, aí nós vai ficar aqui até amanhã. Então só vou mostrar alguns que foram muito especiais para mim nos anos 80, banda nacional. Para começar com RPM. E esse é o disco original que eu comprei. Por isso que eu tinha mania de pôr as figurinhas. É como diz o. A gente tinha que colocar a figurinha no nome, ó, Rubão, porque a gente levava os discos pra tocar em festinha, coisa e tal. Então, ó, tá aqui, ó. Comprei no lançamento. Eita! E o primeiro do Camisa de Vênus, esse aqui, meu, burburi. E essa banda fez barulho quando apareceu. Porque, nossa senhora, eu acho que eles se orgulham do que eles fizeram. E até eu ia me orgulhar, porque realmente eles começaram. Não, e eles nunca foi punk. É como o Marcelo Nova falou. A única coisa que eles usou do punk foi aquele faça você mesmo, que realmente eles não tocavam muito, não tocava nada, mas é uma banda que foi crescendo com o tempo. Por exemplo, o duplo sentido deles é um disco ótimo de rock and roll. E eles, só que aqui foi o que eles conseguiram fazer e fizeram muito bem, viu? Metrô, o primeiro do Metrô, eu acho que é o mais interessante do Metrô, né? Pena que essa banda não. Mas tá aí até hoje fazendo shows, coisa e tal. E olhar, cenas obscenas, Johnny Love. Isso aqui, nossa senhora, eu via muito, 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 muito. E é bom pra caramba esse disco. Aí deu na segunda onda foi as bandas de Brasília vir pra cá, né? Que fizeram muito sucesso. Uma das que eu gostava muito, que eu gosto, né? Até hoje. Então aí até hoje, Capital Inicial. Esse é o primeiro. O primeiro também tem CD. É difícil achar ele em CD, viu? Mas esse disco aqui, ó, música urbana, veraneio vascaína, tinha aquela um pouquinho do aborto elétrico, né, nesse disco aqui, psicopata. É bom, bom. Esse aí, nessa leva, né, tem Legião Urbana. Antes deles lançar esse disco aqui, o meu preferido era o 2. Mas depois que eles lançaram o Quatro Estações, nesse disco aqui, meu, representa muito pra mim. Nossa, sabe aquelas músicas que você ouve e fala assim, puta, essa letra foi feita pra mim? Não, não meninas e meninos, hein? Ó. Uma das bandas que eu gostava não, eu gosto de ouvir até hoje, Zero. Esse é o anterior, e esse foi um EP que eles lançaram, que eu gosto pra caramba também, mas como eu queria mostrar um LP cheio, aí eu peguei o Carne Humana, que é o segundo lançamento deles, um disco inteiro, muito bom. O outro é Greatest Hits, nem é brincadeira. Esse aqui, Quimeras, Algum Vício, Linha da Vida, Abuso de Poder, nó, zero, zero. E a história desse disco aqui, ó, esse disco foi um daqueles discos que eu comprei ele usado com essas figurinhas. Aí depois mais pra frente comprei o CD. Aí peguei o disco e me desfiz do disco porque por causa dessas figurinhas. Aí, não faz muito tempo, eu falei, pô, mas por que eu me desfiz do. Eu não podia ficar com disco e com CD como eu tenho outros. Aí achei esse disco de novo, que era meu, voltou pra mim. E esse disco eu adoro. Ele
de cabo a rabo. A psicoacústica do Ira é um disco diferente de todos os discos do Ira, eu acho. Tá, apesar que cada disco deles é diferente, mas esse aqui eu acho lindo, 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 lindo. E falando em... O cara que chegou aqui no Brasil não falando quase nada de português, mas o Hit, ele é um daqueles caras que eu te falo, como no outro vídeo, veio dos anos 70 lá com Vimana, tocou na Barca do Sol. Aí nos anos 80 ele foi um hitmaker também, ó. Esse é o primeiro dele, Voo de Coração. Steve Hackett na guitarra, viu? Se vocês não sabiam, agora fica sabendo. E... a titia não podia faltar. Essa aqui, tenho toda a coleção dela e ó, esse disco aqui foi assim, dos anos 80, eu acho que esse aqui é um dos que eu gosto mais de ouvir, dos anos 80. E nem 80, é 79, viu? É que a pessoa fica velha, é fogo. Não tem jeito não. Mas nos anos 80, como foi lançado em 79, nos anos 80 essas músicas tocou muito. Mania de Você, Chega Mais, Papai Me Empresta o Carro, Corre, Corre, Doce Vampiro, tudo isso aqui, velho. É de matar esse som, esse aqui. E... hoje tá osso, hein? Ai, tá louco. E minha banda do coração, Barão Vermelho, esse é o primeiro. Esse aqui, a história dele foi até meio... Eu fui na galeria, tinha um cara vendendo uns discos do Barão, do Overdose, da Chave do Sol. Ele ofereceu lá na... Não vou falar o nome da loja. Ele ofereceu numa loja lá. Aí a loja, por telefone, falou que ia pagar mais pra ele. Só que chegou lá, o cara queria dar mixaria. Aí eu falei pra ele, pô, esse aí me interessa. Ele falou, pô, te interessa? Então... Aí o cara falou, não vai fazer negócio aqui não. Nós foi pra fora da galeria, da loja dele. Aí eu peguei o segundo disco, o Rock Geral, e eu acho que... E o Babilônia, da Rita Lee. E eu paguei um preço bem melhor pra ele, né? E eu falei, falar a verdade, antes de eu comprar esse disco, eu nunca tinha visto a capa do primeiro do Barão Vermelho. Isso já faz um tempinho, né? Aí eu vi, eu chorei quando eu vi esse disco. Esse aqui, eu só não quebrei, não furei ele de tanto ouvir que... senão eu ia ter que comprar o relançamento. Ó, e falar nisso, há umas bandas aqui que... Eu tenho até algumas coisas aqui em disco, mas eu decidi mostrar em CD. O primeiro da Blitz, conjunto com esse segundo aqui. Esse segundo não, esse já é o terceiro, é o quarto. Não, é o quarto. É o segundo. Não sei. É o segundo. Muito bom. E esse aqui tem todas as músicas, não tá riscado. O disco tá riscado, as duas faixas aqui. Não, no CD não. E Gangue 90, que também foi uma das bandas que deu o putapé nos anos 80, né? Esse cara ia fazer coisas muito boas, mas infelizmente nos deixou aí. Então, o Júlio Barroso. E um que tocou muito, muito no Chacrinha. Esse é o primeiro do Dr. Silvano e Companhia. Isso aqui, ó, beleza. Esse é o primeiro. Tem Taca a Mãe Pra Ver Se Quica. Ora eu, Serão Extra. Descasso, descasso, descasso. E eu fico por aqui com o meu Raul, que eu vou ouvir mais um pouquinho aí. Falou!